E sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio, não é mesmo, Chu? É isso mesmo. E, gente, a minha voz acho que tem tudo, acho não, tem Certeza. tudo a ver com o que nós vamos abordar hoje. Na verdade, eu ia começar de um jeito diferente, não na parte da minha voz, né? Mas que tem a ver. Hoje, nossa convidada, ela é fonoaudióloga e cuida também da parte auditiva, que é bacana a gente focar nisso, porque hoje a perda da audição não tem uma idade certa. E hoje, para explicar tudo isso, e tô assim, passando vergonha com essa minha voz, já fiz até aquecimento, mas não resolveu, porque deixei para a última hora. Nós estamos recebendo aqui a doutora Thaís, que está olhando com um sorriso tão encantador para mim. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Que bom, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, da minha voz a gente já conversou um pouquinho, mais pra frente a gente vai entender o motivo da minha voz, mas nós queremos conhecer quem é a doutora Thaís Lima. Muito bem. Eu sou fonoaudióloga, formada pela Universidade de São Paulo há 10 anos, e eu tenho experiência na parte de detecção de perda auditiva, né, através de realização de exames específicos e também na parte de tratamento. Então, trabalho na reabilitação daquelas pessoas que perderam a audição. Quando você se formou, você já tinha um foco? Sim, na faculdade ainda, eu tinha um foco de trabalhar com recém-nascidos, né, fazendo o teste da orelhinha para detectar mais precocemente a perda auditiva. Depois, no decorrer da caminhada, eu fui me encantando pelo público adulto e idoso, que é o público que eu mais atendo atualmente, né, pessoas com 50 anos ou mais. Muito bacana, né? E é algo muito comum, porque você vê a Pri, tá? Eu também tô. Eu acredito que o tempo também traz essa dificuldade com relação à voz, esfria e aí dificulta, doutora? Sim, na verdade existem pessoas que têm uma sensibilidade, né, à temperatura, mas a questão de alteração vocal está muito ligada à hidratação, à questão de sono, questão emocional, né, até um abuso de voz que às vezes a gente fala muito e fala muito alto, né, então são vários fatores que a gente tem que analisar para ter um diagnóstico aí do que está acontecendo com a voz do paciente. Nossa, hein, que feio pra mim, não? Meu diagnóstico é tudo isso que ela falou. Tudo junto. Vamos deixar o meu diagnóstico para lá e vamos dar sequência. Hoje, na verdade, o que eu queria abordar, porque se a gente for falar de voz, vamos ficar aqui. São muitos assuntos, né? Mas essa parte auditiva, que é uma preocupação, até como eu comecei falando, até a doutora já reforçou isso desde quando a criança nasce, né? Porque tem aqueles exames, né, que eles fazem. Hoje deve ser mais moderno, mas essa preocupação que hoje todos os pais, saber a idade certa, enfim. E aí tem a clínica, ela criou essa clínica. Fala um pouco dessa clínica pra gente. A clínica On Sounds, ela está localizada em São Caetano do Sul. A gente tem um foco, né, do cuidado auditivo em todas as fases da vida, então a gente orienta o paciente em relação a como evitar a perda auditiva, e para aqueles que já têm a perda auditiva, a gente trabalha com reabilitação. Então a gente tem próteses auditivas, né, que a gente adapta nesses pacientes com perda. Tá vendo a prótese? Nós tivemos lá. Tivemos. Que clínica, né? Aquele negocinho desse tamanho, gente, um negócio de pôr no ouvido. E aí foi muito engraçado que a doutora colocou e ela falou, onde tá? Aí foi aquele barulho cri, 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 que realmente é uma coisa que nós vamos falar também, né, Ju, que não dá pra ver, né? Uma coisa discreta, que muitas pessoas acabam ficando até com vergonha de procurar, né, fazer exames, enfim. Melhorou muito essa questão de estética, né, do aparelho. Sim, é o que a gente chama de nanotecnologia, né? Então, uma prótese minúscula, né? Praticamente invisível, com uma tecnologia gigantesca. Verdade. Doutora, me fala um pouquinho da tua experiência na área da reabilitação auditiva.
Certo. Então, ainda na faculdade, em 2010, eu participei do projeto do Reouvir, que é do Hospital das Clínicas, que é da USP, né? Então, no SUS, trabalhando com reabilitação. Depois de formada, eu trabalhei com as principais marcas de próteses auditivas. Então, eu fui tendo aí uma bagagem de experiência em relação à programação, a software, a inteligência mesmo de cada prótese que a gente tem no mercado, né? O Brasil não fabrica aparelho auditivo, todas as próteses são importadas, até eu decidir por qual marca eu iria optar para trabalhar na minha clínica. Né? E hoje eu trabalho com uma marca americana que chama Starkey, mas o centro de pesquisa de dados, né, dessa marca, ele é israelense, então é uma união de duas superpotências. Então não seria uma prótese. É engraçado chamar de prótese, né? É normal, porque tem pessoa que fala assim, aparelhinho auditivo. É a mesma coisa. O chique é a prótese. Exato. Então, na verdade, assim, além, lá na clínica, quando a pessoa vai, tem que fazer uma avaliação. Essa avaliação tem um custo. Como funciona isso? Conta um pouquinho, porque assim, tem um custo, depois não preciso, eu vou embora, tenho que voltar. Essa parte eu acho que é interessante a gente saber, até antes de entrar nessa parte da prótese, né? Certo. Então, assim, a gente não cobra avaliação auditiva, a gente quer incentivar que as pessoas realizem avaliação periódica pelo menos uma vez por ano. Da mesma maneira que a gente faz check-up, faz exame de sangue, né, faz exame de vista todo ano, é importante criar essa cultura de fazer avaliação auditiva todo ano. Então, a gente, né, tenta estimular as pessoas a fazerem o exame gratuitamente para criar esse hábito. Tá? Então, a gente não cobra a avaliação e as orientações. Se a pessoa tiver perda auditiva, ela vai fazer um teste, né, com a melhor prótese indicada para a perda dela, e aí vai ter o custo da prótese, né, do acompanhamento, que a gente fala programa de acompanhamento, que é o tratamento de reabilitação para quem tem perda auditiva. Olha, isso é bacana, interessante, porque às vezes você vai num lugar que é uma coisa só, então você vai para uma clínica, aí você é avaliado, depois você tem que sair dali em uma outra clínica especializada. Não. No mesmo dia já faz tudo de uma vez. Porque Sim. já economiza até o nosso tempo, né, gente? Sim. Hoje em dia tudo tem que ser mais prático, né? Com certeza. E já sair de lá, quer dizer, então vocês já vendem até a prótese, no caso. Exatamente. E esse raciocínio clínico ele é muito importante, porque eu preciso saber qual é a causa da perda, então essa conversa com o paciente, para obter mais informações, né? Então a causa vai me dar uma noção do que esperar, qual que vai ser o prognóstico dele, né? Qual prótese é mais indicada? Então a gente destina um tempo importante para fazer toda a avaliação e o paciente já testa a prótese no mesmo dia, já consegue provar do benefício. Tudo com a doutora? Tudo comigo. Eu fiz uns testes lá, gente, que eu achei sensacional. Né? É legal a gente ver, porque a gente não tem menção de como funciona, né? Então, assim, eu tenho um tique nervoso, não sei se na parte auditiva, que dá aquelas coceiras, só eu. Não, o pior de tudo é ter no dia que nós fomos lá, eu ainda tive, não podia nem mentir. Então, eu ficava com aquele negócio, não sei, gente, que vocês estão em casa, mas eu tenho aquela coceira que vai fazer... que agora eu não tô conseguindo, que aí eu tenho medo de perder a voz. Isso é normal, porque ali na hora que nós estávamos fazendo, né, a doutora colocou lá para poder, tipo, uma ultrassom, que se chama aquele aparelhinho, como chama? É uma câmera em HD. Para observar o canal auditivo. Gente, aquilo ali deu uma coceira. Então, tem pessoas que ou não tem muita produção de cera ou é uma cera mais seca, né? Então, forma algumas casquinhas no canal auditivo e a pessoa pode sentir coceira. Às vezes também por causa de uma rinite alérgica, uma questão respiratória, né? A gente tem uma integração, os órgãos são muito próximos, né? Nariz, ouvido, garganta. Então, normalmente dá uma coceira nos três, né? Coça aqui, daqui a pouco tá coçando o nariz. Mas aí teria que avaliar, fazer os exames certinho para ver se não tem uma questão alérgica envolvida. Entendi. E aí, no caso ali, você já conseguiria ver, depois que fez o outro teste, se a pessoa tem um problema de audição, se ela não tem,
E ali você consegue ver qual a prótese certa para ela. Exatamente. Existem vários níveis de tecnologia e vários tipos de aparelho. Tem aquele aparelho que fica dentro do canal, tem um aparelho que fica fora, né? Não é todo mundo que pode usar qualquer tipo, então tem que ser uma avaliação bem específica, bem detalhada para cada pessoa. Ainda focando na prótese, porque eu tô com esse negócio da prótese. Ô, gente, vocês não têm noção, depois vocês vão seguir lá no Instagram da doutora, da clínica, que ela mostra o negócio desse No tamanho. final do vídeo, né, da gravação, ela tava o tempo todo com a prótese no ouvido, depois ela tira e mostra. Então, eu fiquei, realmente, e o mais engraçado de tudo isso é que hoje tá tudo moderno, né? E aí eu fiquei, tem uma prótese artificial, inteligência artificial. Inteligência artificial. O que a prótese faz? Ela fala por mim, alguma coisa? Eu já tô indo além, gente, né? O que ela faz? Quando a gente fala em inteligência artificial, é uma máquina conseguir desempenhar uma função humana. Vamos explicar, assim, resumidamente, né? Então, a prótese, ela consegue fazer um mapeamento do ambiente, saber se aqui tem ruído ou não tem, o tipo de ruído, suprimir esse ruído, dar foco na fala, né? E sim, a prótese fala também, a minha prótese fala. Então, a gente tem como programar lembretes. Então, aquele paciente mais idoso, que toma vários remédios, né, de uso contínuo, a gente consegue programar pelo aplicativo e ele escuta na prótese auditiva, tomar o remédio losartano na hora indicada, né? Então, a gente consegue colocar todos os remédios que o paciente faz uso e a prótese lembrando ele para não esquecer. Fora isso, tem alerta de quedas, tem GPS, né? Então, se esse idoso cai, o filho ou o responsável recebe uma notificação com a localização exata do paciente e um aviso de que ele caiu. Então, é uma questão de segurança. Não somente a gente trata a audibilidade, né, devolve, resgata aqueles sons que o paciente perdeu, mas também é uma questão de segurança. Às vezes o idoso mora sozinho, né? Então, esses recursos fazem toda a diferença. Gente, eu fiquei boquiaberta. É a modernidade mesmo. Pensa a segurança de você saber, porque hoje muitos idosos ficam com os cuidadores, ou até mesmo em clínicas, né? E nós sabemos que o problema deles auditivo, isso existe, né? Vai conforme, nós tivemos até a oportunidade de conversar com a doutora em relação a isso, né? Eu vi um pouquinho do desgaste do meu, hoje não é uma coisa tanto, mas conforme o tempo, é bacana isso, levar a sério isso. E aí você tá podendo confiar naquele aparelho. É um aplicativo que, no caso, tanto eu posso baixar no meu celular, como em 2 aparelhos mais, assim. Sim. Então, pode estar no celular do paciente ou do filho ou responsável. Que tem todo esse... Tá vendo? Isso é muito legal, gente, porque hoje em dia, pensando, eu vivo pensando, porque, assim, hoje os idosos, às vezes... vejo pela avó do meu esposo, a gente tá falando com ela, ela finge que escuta, né? Aí depois você vai ver, ela desligou o aparelho. Ela já não tá escutando, porque o aparelho está desligado. Então, talvez não é um aparelho, esse invisível, porque o aparelho da doutora é invisível. Eu só acreditei porque eu vi, gente, vocês não têm noção. É assim, né? E essa modernidade eu achei muito bacana, parabéns. Obrigada. Eu acredito que quando a gente pensa em relação a ter tudo isso, o pessoal já pensa no custo. Eu já penso que não seria um valor... você fala, nossa, mas quanto que eu vou gastar? Mas assim, é um investimento, né, para zelar por alguém, seria isso, né? Exatamente. E assim, quem não tem perda auditiva, é difícil você mensurar a importância, né? E você entender que não é preço, é valor, né? A partir do momento que você se imagina sem ouvir, quanto vale ouvir? A partir do momento que você se imagina sem enxergar, quanto vale enxergar, né? Então, quando você se coloca no lugar do outro, aí você entende que não é um preço apenas, é um valor. É o valor de você voltar a ter um contato maior com a sua família, a pessoa se reinserir nas atividades diárias, porque quem tem perda auditiva se isola, ou então concorda, balança a cabeça, dá um sorriso, porque não tá conseguindo participar de uma conversa, não consegue assistir uma televisão, tem dificuldade para atender telefone. Então, tem paciente que fala, olha, não liga, tá? Você manda uma mensagem e não manda áudio, porque eu não entendo áudio. Então, como é difícil a vida dessa pessoa?
né? Então, não tem preço, é um valor, né? De você voltar a ouvir. Olha, e é sério. E hoje, assim, a dúvida, no meu caso, que fica, qual é, assim, uma das maiores causas, porque a gente sabe que tem várias, né, perdas, assim, auditivas hoje, qual é uma maior, assim, que o pessoal você procura a doutora e fala assim, olha, mas quando você olha a pessoa que ela fala a profissão dela, você já fala, tem problema aí. Hoje, qual Sim. seria? Então, vamos dividir em fatores gestacionais, né? Então, antes aí da pessoa nascer, se a mãe tiver algum problema na gestação, se for uma gravidez de parentes consanguíneos, né? Então, tudo isso pode ter uma reflexão lá na frente na audição da criança, né? Se a mãe fuma ou não, se faz uso de bebida alcoólica, de drogas, tudo isso pode influenciar na audição da criança, né? Na questão depois do nascimento. Em questão de adultos e idosos, utilização de muito fone de ouvido. Quem trabalha, por exemplo, em telemarketing, não faz a alternância entre as orelhas do fone, então fica com aquele fone na mesma orelha 6 horas por dia, todo dia, está sobrecarregando a audição. Então, é um fator de risco aí para perda auditiva. Outras profissões, marceneiro, serralheiro, operador de empilhadeira. Se a gente for pensar em indústria, a gente tem uma série de profissões que estão expostas a ruído e que necessitam usar protetor auricular. Se a pessoa não faz o uso da proteção, do EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, ele está se expondo a um risco. E um dos riscos é a perda auditiva. E em questão de idade, com processo de envelhecimento, após 50 anos, a gente já espera rebaixamento da audição. Pelo processo de envelhecimento mesmo. Nossa, já pensou? Porque eu acho, então, as pessoas, lógico, por mais que quando trabalha em oficina, eles dão esses protetores. Mas será que não chega uma hora que a pessoa já não... Como é que ela vai saber se ela tem que procurar, se ela não tem? Não tem porque não fica meio algum ruído, alguma coisa? Quando que consegue detectar, né? Eu acho que eu já tô perdendo aí. Quando o grau de perda tá leve, normalmente a família, as pessoas que convivem com o paciente percebem de imediato. Para a pessoa, né, em princípio, se o outro falar mais alto, eu entendo. Se eu virar meu lado melhor, eu entendo. Então, para ela vai se adaptando, às vezes até inconscientemente, ela não percebe. Quem percebe é a família, né? Agora, quando a pessoa percebe, quando ela já não consegue assistir televisão num volume normal, tem que aumentar bastante. Quando atender telefone no ambiente, tipo uma rua, um shopping, local bem movimentado, já se torna difícil. Quando ela tem que pedir para repetir com muita frequência, quando ela só entende se olhar de frente, né? Se a pessoa estiver conversando de rosto virado ou em outro cômodo da casa, já fica difícil. Então, esses são sinais, assim, mais fortes, né? Muitos pacientes procuram a clínica quando desenvolvem zumbido também, que é um sintoma de perda auditiva. E aí a gente tem que investigar se esse zumbido é decorrente da perda ou se tem outras questões associadas. Aí, isso na avaliação a gente conversa. Porque eu achei engraçado, outro dia a gente tava falando, aí você falou, tô com um zumbido no ouvido, você lembra? Foi, no Franz Café, tomando lá, nossa, mas começou forte mesmo, mas é que eu acho que, sei lá, eu devia estar no meu 3º copo, xícara aí, no meu 3º café. Você toma bastante café, né? Ela é a rainha do café. A cafeína, ela estimula o zumbido. Mas não só a cafeína, né? Então, às vezes, problemas de DTM, que é essa articulação que a gente tem aqui, ela é muito próxima da audição. Então, se a pessoa mastiga mais de um lado do que do outro, ela pode ter uma disfunção, se ela aperta dente, range dente. Então, a gente sempre procura encaminhar para um profissional da área, né, um bucomaxilo, um dentista especializado, para verificar as questões de ATM que podem estar relacionadas com zumbido. Estresse também, tensão nessa região. Né? Tem pessoas que ao longo do dia não percebem quando vê tá contraindo toda a musculatura. Então, é mais de conversar e ver como que é a rotina desse paciente, como que tá a questão emocional do paciente, tudo isso. Alimentação, prática de atividade física. Zumbido, ele é, assim, uma área que engloba muitas questões. A parte do... Por exemplo, a pessoa fala, eu tenho labirintite, eu tenho, no caso eu. Tem alguma coisa a ver, porque o labirintite, quando eu vou atacar a labirintite, eu sinto no ouvido. A primeira coisa, faz um negócio, sabe? Olha, gente, eu tenho tudo, gente.
Ai, que Precisa horror. começar a chamar mais doutores aqui, Não, né? vamos chamar não, querida. Eles fecham aqui. Vai interditar. Você vai gravar sozinha. Sim, tem pessoas que em crise de labirintite sentem uma diminuição da audição, uma oscilação, e depois que a crise passa, volta ao normal. Isso acontece sim. E isso afeta, é isso que eu queria saber, afeta a minha parte auditiva. Porque às vezes tá aquele zunido, você pode falar e eu fico, parece que, não é que eu deleto, mas eu não consigo ouvir a pessoa. Será que é por causa desse momento? Porque, como fala, otorrinolaringologista, é toda essa parte, né? Qual eu consegui falar? Toda Tem que essa fazer uma parte. avaliação completa, né, para saber qual que é a causa dessa tontura, né, que muitas questões podem levar o indivíduo a ter tontura. Né, uma questão de pressão, uma questão cardiológica, uma questão de glicemia, várias coisas pode dar tontura, né? Então tem que ver se é labirintite mesmo, ou se é uma vertigem posicional, tem que fazer o exame otoneurológico para descobrir, né? Esses pacientes que relatam a diminuição da tontura, o zumbido durante a crise de labirintite, depois que melhora, volta tudo ao normal. É uma condição transitória. Né? Agora, existem patologias auditivas que são caracterizadas por tontura, zumbido e perda auditiva. Então, essas três juntas caracterizam uma síndrome. Então, quem vai detectar é o médico. Por isso que fazer os exames é importante. E ter essa conversa também. Isso é bacana. Uma preocupação que eu acredito que muitos tenham é, de repente, hoje estou ouvindo bem, e com o passar do tempo, eu tenho essa perca auditiva. Eu consigo recuperar? Então, vamos lá. Existem 3 tipos de tratamento para perda auditiva, né? Se ela vir decorrente de uma inflamação, de uma infecção, você vai ter um tratamento medicamentoso. Se for um cisto, um nódulo, né, um tumor, enfim, vai ter a parte cirúrgica com o médico, né? E aí, dependendo de cada caso, você pode ter uma melhora da audição ou não. Então, o médico que vai avaliar. E a terceira opção é o uso do aparelho auditivo, né? Então, eu comparo o uso do aparelho com o óculos. Então, eu tenho perda de visão, tô de lente. Se eu tirar a lente, eu não enxergo, porque minha perda de visão está aqui. Com o aparelho auditivo é a mesma coisa. Eu tenho uma perda auditiva. Com o aparelho, estou ouvindo, tirei o aparelho, a perda está instalada. Então, tem casos que a perda é irreversível. Você vai usar a prótese para te ajudar. Entendeu? Então, quer dizer, para isso também seria tudo de novo. Fazer novamente todos os exames para saber. Porque aí, na verdade, eu acredito para cada caso, né, existe um tipo de prótese. Exatamente. Né? Não, porque acho que do nível, né, que tá, porque eu fiz aquele lá de nível, a gente fez as bolinhas, onde tava, né, você fez pinha, fazer aqueles barulhinhos, tô ouvindo, tô não. Teve uma hora que eu até me atrapalhei. Na verdade, eu ouvi, não sabia se eu levantava. É ali que você vai detectar, falar, Priscila, ó, a partir de agora, você vai precisar usar prótese tal. Tem vários tipos de prótese. Então, é ali, naquele teste, que eu vou saber qual é a prótese. Naquele teste, a gente vai detectar o tipo de perda. Dependendo do tipo de perda, vai ser necessário fazer exames complementares, né? Pra gente entender a causa. E aí, depois a gente entender o que a gente pode esperar dessa perda auditiva. Aí a gente vai pensar na prótese, levando em conta não só o exame, mas a rotina daquele paciente. Então, é uma pessoa que está inserida no ambiente com ruído, é uma professora que ela está com 40 crianças na sala, com situação de conversa, com ruído competitivo. Como que é a rotina? É uma pessoa que faz aula de inglês, que faz aula de outros idiomas, que está em constante ligação telefônica. Como que é a rotina? Qual que é a demanda de som que ela precisa? Então, tudo isso influencia na escolha da prótese. Não somente o exame, mas é a partir dele que tudo começa. E o interessante também, no dia que nós estávamos, é a questão de limpar o ouvido. Isso me veio agora na mente. Porque, assim, as pessoas têm mania de pegar o cotonete e limpar mesmo lá dentro. Eu acho que de um ouvido passa pro outro. Você consegue tirar, né? Tinha um desenho que a pessoa... Ai, verdade. Brincadeira, criançada, não existe não. Mas tem que ter esse zelo. Eu, particularmente, gente, eu não sei, eu até compartilhei essa experiência com a doutora, no dia que nós estávamos lá, porque eu e a Ju, foi muito engraçado,
porque eu tenho um ouvido mais limpo e o outro mais sujo. É normal isso? Porque o da Juliana também, viu, gente? Por causa do meu piercing. Ela ficou conversando, ela ficou Porque o cuidando. ideal, a doutora tava falando, e obviamente que a gente já sabe disso, é limpar com a toalha. E a gente limpa realmente, né? Depois do banho, ela tá até úmida, fica até mais fácil de limpar, né? Mas esse lado aqui do piercing, eu morro de medo, às vezes, de agarrar, né? Então, eu tenho essa certa dificuldade. Então, assim, a cera, ela é proteção do ouvido, ela é lubrificação, tem uma razão de ter, né? Então, às vezes a gente pensa, nossa, tem que estar limpinho, entre aspas, não pode ter cera. Não, ela existe por uma razão. Só vai ser prejudicial se a quantidade for tão grande que tampa o ouvido. Aí vai ter que fazer uma lavagem, tirar o excesso de cera, né? Mas, normalmente, é comum uma orelha produzir mais cera do que o outro. Isso é normal, não tem nada de errado. E vamos evitar o cotonete, grampo de cabelo, tampa da caneta. Por favor, gente, é perigosíssimo. Isso é até de falar, porque nós estávamos conversando e antigamente, hoje não, né? Papais não tiram as crianças da sala. Mas antigamente, né? As crianças mais arteiras, elas tinham mania de colocar ponta de lápis, feijão, né? Então, assim, bom, eu era um exemplo, gente. Vocês têm noção do que eu colocava? E aí eu tive que fazer lavagem. Eu não sei hoje, fui tão abençoada que eu não tive esse problema auditivo, mas poderia ter estourado um tímpano, no caso. Sim, com certeza. Infeccionado o ouvido, perfurado o tímpano, né? A criança às vezes tem uma curiosidade. Será que se eu colocar de um lado vai sair do outro? De repente até pelos desenhos, né? Mas a gente vê de tudo no ouvido, né? Ponta de lápis, algodão, feijão, alho. E aí tem que fazer uma lavagem. Às vezes dá para retirar com uma pinça, né? Quando tá mais externo. Se tiver muito lá no fundo, numa área mais sensível, aí tem que fazer lavagem. Ou, às vezes, tem paciente que submete até em cirurgia com otorrino para retirar objetos. Eu ia perguntar agora. Existe esse caso de precisar, porque depende de onde entra, né? Porque eu vi um canal, é bem fundo, né? A gente não tem noção, na verdade, né? E depende da sensibilidade de cada pessoa também, né? Quanto mais na área interna do ouvido, a gente tem mais sensibilidade, né? Maior inervação, então dá aquele desconforto mesmo, é mais sensível. E aí depende do nível de tolerância à dor de cada pessoa, né? Mas aí o médico que vai avaliar se dá para tirar sem anestesia ou se precisa de anestesia. Mas a grande maioria dos casos, com uma lavagem já resolve. E a lavagem não é legal. Já deixo aqui a hashtag diga pra vocês que ouviram, gente. Não é bacana, não é. Nós estávamos falando de crianças, né? E me veio aqui algo muito interessante que eu não vejo muito acontecer nas escolas, esse tipo de triagem. Qual que é o seu posicionamento, doutora, com relação a isso? Questão da importância de ter ou não? Se a doutora já fez alguma vez? Sim. Já fiz triagem auditiva escolar. É muito importante, porque se a criança não escuta, ela não desenvolve a fala. Ou se ela tem algum grau de perda auditiva, ela começa a cometer trocas na fala. E essa troca na fala reflete na maneira como ela escreve. E isso vai desencadeando alguns problemas aí na vida acadêmica da criança, né? Então, quanto antes diagnosticar, já começa o tratamento, né? Não vai ter um impacto tão grande no desenvolvimento de linguagem, aprendizado de leitura e escrita das crianças. Então, seria legal se as prefeituras, né, tivessem algum projeto para fazer isso nas escolas mesmo, nas escolas públicas. Algumas escolas particulares, elas têm uma boa receptividade em relação a esse projeto. Mas o legal mesmo é se todas as crianças pudessem fazer o exame. Não, a Jo levantou isso, é verdade. Sabe por quê? Todas as escolas têm dos dentes, né? Então, vai uma equipe, isso daí, todas as escolas hoje, né? Sim. Então, quer dizer, você tá cuidando do seu dentinho e tá esquecendo do ouvidinho. E, na verdade, muitas pessoas... Ficou aí uma dica muito interessante mesmo para a prefeitura ver isso, não só a prefeitura em si, né? As escolas públicas, mas particulares, toda essa parte... Porque é um assunto mesmo, porque, é a campanha dos dentinhos, aí ganha aquele kitzinho, vai o dentista, vamos ensinar a escovar os dentinhos, e aí falta essa parte mesmo, porque às vezes são pessoas que não, as crianças talvez
não estão escutando, mas já fala alto e tá tudo bem, ou seja, não está tudo bem, né? E aí, às vezes, fala que, às vezes, quando a criança fala que, parece que é um descaso, né? E, na verdade, pode ser que não. Sim. Né? Então, acho que isso que vocês levantaram, eu achei muito importante, fica a dica aí, de um projeto, né? De levar isso para as escolas. Verdade. Né? E ainda nesse assunto, algo que está em alta, a questão do autismo. Né? Então a gente vê crianças com algumas alterações de comportamento que precisam passar por triagem fonoaudiológica junto com o psicólogo, com o neurologista, para fechar um diagnóstico, né? Mas o que é principal? Você descartar uma alteração auditiva. Então você não fecha diagnóstico de síndrome sem antes fazer uma audiometria. Então, essa criança, ela é agitada, ela é introspectiva, ela não fala, ela tem autismo, ela tem alguma outra síndrome, tem que fazer audiometria. Então, ela é o princípio, assim. É primordial fazer essa avaliação, até, né, uma dificuldade das professoras no ensino regular, saber se aquele aluno que tem uma dificuldade, será que ele tem algum grau de autismo ou não? Então, o exame de audiometria já poderia descartar perda auditiva e já ir para avançar, né, na investigação. É verdade, você sabe que eu não. Né? A gente tem um conhecido que o filho dele é autista e o som para ele irrita. Então ele põe a mãozinha assim, ó, sabe, tipo, para não ouvir o barulho. Então isso é legal, porque eu geralmente não entendo muito bem. A doutora pode me corrigir. Quer dizer, talvez o excesso até do barulho para um autista incomoda e talvez ele não está escutando seria a mesma coisa. Essa então, falta. Na verdade, pode ser uma criança com sensibilidade auditiva. A maioria das crianças tem sensibilidade auditiva, porque o canal deles é mais estreito, ele é menor, então a pressão que o som entra é maior. Então, a gente está ouvindo numa intensidade para a criança mais alta. Então, é comum você ver crianças em festa, locais que tem caixa de som fazer assim. Porque ela pode ter uma maior sensibilidade auditiva, mas só fazendo o exame mesmo para descobrir. Porque o cérebro do autista, a maneira como ele se organiza, é que é o desafio, né? De você entender como que é a linguagem dessa pessoa, como que ele se expressa, como que funciona realmente a questão neurológica do autista. Então, é importante fazer os exames. Porque a sensibilidade deve ser horrível. Sim. Né? E às vezes nós mesmos, quando, sei lá, vai um show, alguma coisa assim, parece que você fica o dia seguinte, mais 2 dias com aquele incômodo, né? Aquele barulho. Ou às vezes quando nós estamos sensíveis, gente. Porque assim... Nossa, é verdade. Um dia que você... Eu não sei, doutora pode me corrigir, porque eu tô aprendendo hoje. Mas às vezes assim, de manhã quando você acorda, o que você não quer é barulho. Então, gente, às vezes eu acordo aquele dia que você tá sensível, mas parece que tá dentro da minha casa. É uma britadeira. Sim. Tem uma obra lá do lado que eu falo, querido, deixa Deus usar vocês, sabe? Ou traz o tampão pra cá. Tem esses picos, não tem? Da nossa audição? Na verdade, o som, ele tá intimamente ligado com as nossas emoções. A música, né? Ela tem o poder de te relaxar, ou de te deixar mais alegre, ou mais agitada, né? Dependendo da batida, da frequência. O som também já foi utilizado como método de tortura. Então, realmente, pode estressar, né? Sons repetidos, sons contínuos, som forte. Já. Pra você ver, né? Como a gente não parar pra pensar. Como o som pode mexer com as nossas emoções. Muito. É verdade, porque você começa o dia no silêncio. Você sai, aquele dia que você vai fazer o dia todo na rua, porque você vai trabalhar, enfim, tá o dia todo na rua. Aí quando você volta, você ainda tá naquele barulhão. E aí você ficou em casa, sua televisão tá nos 60. Daqui a pouco Parece ela que essa 30. E aqui a Juliana, olha, barulhão. Aí começa 30, 20, por quê? Porque vai abaixando aquele silêncio. Né? E falando em silêncio, uma coisa que é importante, só para entender, por exemplo, eu preciso fazer um exame, né? Tem um horário certo para fazer esse exame, porque imagina só, como é que eu vou fazer um exame da audição se eu tô o dia todo no barulho? Sim. Tudo que você falar, eu vou falar, que? Não tem aquele negócio que fica...
Sim. O indicado é fazer de manhã, né? Você tem que estar pelo menos aí umas 14 horas em repouso auditivo, dorme, descansa, relaxa, faz a avaliação de manhã. Né, para pessoas que trabalham expostas a ruído, que estão em meio de barulho, tem que fazer esse repouso auditivo, sim. Tá vendo, gente? Olha, a gente já tá acordando, já tem que sair de casa com cotonete. Algodãozinho. Agora, falando em ruído, acho que a gente pode falar sobre algo que as pessoas perguntam, né? Tem como proteger a audição? Eu consigo evitar a perda auditiva? A gente tem que cuidar da nossa saúde de uma forma geral, né? Para não ficar dependente de remédios de uso contínuo, porque muitas medicações têm efeito colateral sobre a audição, né? Então, chega aquele paciente que toma 20 comprimidos por dia, né? Então, cuidar da saúde de uma forma geral, em primeiro lugar, evitar o uso de fone de ouvidos, então, dar mais atenção para as crianças e não deixar elas com fone no celular o dia inteiro, né? A gente tem que pensar que a via auditiva delas está em desenvolvimento, todo o sistema auditivo ainda está se desenvolvendo, ela já está com fone de ouvido, recebendo às vezes aquele volume muito alto, então não pode uma criança ficar com fone o tempo todo, nem adulto também. Às vezes vai no trajeto do trabalho, 1 hora e meia dentro do ônibus com fone na altura máxima, porque não quer ouvir o ruído ao redor, o barulho do transporte, enfim, no volume máximo. Então, evitar essas questões e fazer o check-up todo ano, né, para uma prevenção mesmo ou detecção precoce. Se você tem histórico na família, é mais importante ainda fazer essa avaliação periódica. A doutora falou em relação à medicação. Nós sabemos que tem gente que tem, assim, N problemas de saúde e vive à base de medicações, assim, fortíssimas, corticoides, Sim. Enfim. Quando chegou nesse nível, a pessoa já tem que procurar, porque isso pode causar, é isso que a doutora quis dizer? Sim, então existem alguns corticoides, algumas classes de anti-inflamatório, antibiótico, remédios para dor, que às vezes a pessoa toma, assim, não faz um uso consciente, né? Toma 4 comprimidos por dia, todos os dias, há muito tempo. Então, pode ter sim um efeito colateral na audição. Então, se você faz avaliação periódica, você vai detectar, né, de repente, alguma influência na sua audição em relação a esses medicamentos. Profissionais que trabalham expostos a ruídos têm que usar o EPI para prevenir, para proteger, né? Senão, você está se expondo a um risco aí para sua audição. E fica a dica para os pais, porque na verdade não só para os pais, né? A gente também às vezes acaba colocando fone de ouvido. E hoje o celular, na verdade, você perde tempo. Eu acho que o celular mesmo diz quanto tempo você fica. Eu nem olho, gente. Quanto tempo você fica, você gasta. Se você põe fone de ouvido, se você gastou 4 horas, então você imagina 4 horas de um ruído só para você, porque é só ali você, aquele momento. Exato. Que a pessoa que tá do seu lado, no caso a Ju, se tiver com fone que você não tá ouvindo, que eu tô... Então sou eu sozinha. Então, 4 horas. Vamos por aí 4 horas todos os dias. Chega ao final do ano já não escuto nada, como diz minha terra do Moca, né? Literalmente sem ouvir. Então, isso também fica aí essa parte de orientação, né? Tem um limite? Não, olha, prefiro que você veja o celular, ponha, não use o fone, ou põe no mínimo. Porque acho que o mínimo a gente não escuta, né, doutora? Pelo menos ali no meio, né? Mas nunca no máximo. E quem fica muito tempo no celular com fone de ouvido não pode ficar no máximo volume, senão vai prejudicar. Porque imagina, aqui a gente tá conversando a 1 metro de distância. A saída de som do fone sai direto do canal. É uma pressão sonora maior. Vai direto mesmo. Direto mesmo, né? Porque pela física, quanto maior a distância, mais o ar vai se dissipando. Então, o som vai chegando mais baixinho. Então, quando você coloca aqui, é muito alto. Antes da gente mudar, que eu queria trocar um pouquinho depois disso, para falar um pouquinho de voz, que hoje também tem a ver, né? Com certeza. Eu ia fazer uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com a parte auditiva também. A preocupação Nossa, a gente fugiu agora da minha mente, mas estava com um negócio na cabeça que era muito importante de falar. As crianças, quando estão naquele barulho da sala de aula, né? Não tem como não falar baixo, né? Eles estão ali gritando, eles estão conversando entre eles. Também não teria um jeito de incentivá-los a, tipo, vamos falar baixo por esse motivo? Teria alguma coisa para a escola fazer? Tem que ter um respeito, né, na sala de aula
com a figura do professor, porque a maior prejudicada nisso é a voz do professor. Então, existe fila de professores para fazer terapia de voz, porque você tem que dar aula e elas acabam falando mais alto do que aquelas 40 crianças para se fazer ouvir. Né? Então, para elas é muito difícil quando as crianças não respeitam e não colaboram, porque às vezes tem ruído externo, mas o ruído de voz, de objeto que cai, né? Enfim, coisas que às vezes os alunos levam. Então, para a voz da professora, principalmente. Mas, com certeza, assim, uma exposição de ruído muito grande, né? Teria que ter um trabalho de fono mesmo na área escolar que fosse tratar a detecção de alteração de linguagem, a questão auditiva e também orientar para que se torne um ambiente mais confortável na parte de audição. Para que eles não ficassem... A falar alto, então pior no primário. Então... Por isso, porque eu quero falar mais alto, aí você quer falar alto, e eu quero escutar o que eu tô falando, e começa. E claro, foi tudo a ver que a doutora falou, entra essa parte da voz, que é o que eu tô passando, né? Eu acredito que a doutora receba N casos aí de professores. Antes, de novo, de entrar, eu tenho mais uma dúvida. Na verdade, não é uma dúvida, para fechar só a parte auditiva. Tem algum caso que marcou a doutora, assim, da parte auditiva, tipo assim, nossa, que lindo, né? Uma história linda, porque, claro, quando você tem crianças que quando tá ouvindo pela primeira vez, que põe aquele lá, a gente viu vários vídeos disso. Aconteceu com a doutora? Pode contar pra gente? Sim, claro. São vários casos, né? Mas um que eu sempre cito é que às vezes a gente não dá valor para as mínimas coisas. Ouvir sons que a gente não presta atenção no dia a dia, né? E tive um caso de um paciente que eu protetizei e eu peguei a folha de papel. E a hora que eu mexi na folha, ele começou a chorar. Porque ele falou que ele não lembrava mais como que era o barulho do papel. E para quem não tem perda auditiva, às vezes parece algo tão irrelevante, né? Mas ele se emocionou, porque ele voltou a ouvir um som que há quanto tempo faz que ele já não ouvia? Né? Então, som de passo, som do canto dos passarinhos, tantos sons que são bem baixinhos e que a pessoa esquece como que é. E aí, quando você coloca a prótese, ela começa a reviver esses sons, né? Se reconectar com sons que ela perdeu. Então, é uma experiência marcante pra gente valorizar as mínimas coisas, os mínimos sons que a gente é capaz de ouvir, né? Sim, com certeza, né? Porque é complicado. E aí, eu queria falar um pouco... Ai, que vergonha. Sobre essa parte, porque eu não sou professora, né? Isso aí foi sequências, na verdade, de cansaço, né, Ju? Que nós tivemos aí praticamente 10 dias trabalhando direto. Então, acho que uma hora o corpo pede socorro. E eventos, enfim, também teve aí comemorações, tudo isso. O que leva a ser essa parte? Porque o professor perde fácil, né? Tem um tratamento que precisa fazer. Nós fizemos ali foi tão engraçado. Um pré, né? Exercício. Gente. Sim, é que quando a gente pensa em profissionais da voz, logo vem na nossa mente professores. Só que vocês são profissionais da voz, né? Então, atores, locutores, jornalistas, vocês estão ali utilizando a voz, é o meio de trabalho de vocês, a comunicação. Né? Então, a voz é muito importante. E, às vezes, quando você vê, você fala, nossa, já tô falando sem parar 8 horas. Ou mais, né? E aí fala no celular, e fala no trabalho, e aí canta, enfim. A prega vocal ela é um músculo. E esse músculo precisa ser trabalhado para que você tenha resistência para falar muito. Então, se a gente for pensar em músculo no corpo, a gente vai para academia e esse músculo fica mais forte, fica mais resistente, né? E a gente aguenta cargas maiores. Então, quando a gente fala de voz, é a mesma coisa. Então, eu tenho que fazer um aquecimento vocal, eu tenho que fazer exercícios para preparar esse músculo, porque eu tenho uma demanda vocal grande. Eu falo o dia inteiro. Às vezes falo alto, além de falar muito, né? Como eu te perguntei, né? Eu falei, fim de semana, às vezes uma bebida alcoólica. O álcool pode deixar a prega vocal com edema, com inchaço, e aí favorece a rouquidão.
E aí você já tá com uma prega mais inchada, vai falar alto, então você faz um abuso vocal e uma prega que já não tá normal, né? E aí você acaba ficando com a rouquidão como consequência. Mas existe exercício, né? A gente fala que tem que ter uma rotina de sono, hidratação, que é muito importante. Às vezes as pessoas esquecem de beber água, né? Então, tem que avaliar como que é a rotina de cada profissional e passar exercícios específicos para cada um. Porque, olha, que eu tenho sentido bastante sede, muita sede, talvez por causa disso, né? A doutora já me entregou, que ela contou tudo que eu fiz já, viu, gente? Tá vendo? Mas não era confidencial, contou tudo que eu fiz. Isso é importante, porque, na verdade, teve tudo isso. Eu já sou uma pessoa que falo alto, mas que nunca afetou, mas não devido ao que a gente conversou, porque mulher fala, gente, não tem como a gente não conversar. Então, talvez no espaço onde nós estávamos, talvez tivemos que falar um pouco mais alto, Sim. né, para conversar por causa do som, então você tem um excesso, né? E aí, no meu caso, as pessoas têm um tratamento, o que eu faria? Porque eu fiz gargarejo, eu fiz tudo. Tudo não resolveu nada. Talvez porque eu não fiz o que era para ser feito, entende? Sim, sim. A gente tem que ver se essa rouquidão, ela permanece, né? Então, tem casos que a rouquidão, ela permanece e ela vai piorando. Aí tem que fazer um exame, que é uma fibronasolaringoscopia, põe uma câmerazinha, ou pelo nariz, ou direto na boca, né? Desce na laringe para ver em que estado tá essa prega vocal. Se a pessoa tem nódulo, tem cisto, tem pólipo, tem alguma alteração anatômica nessa prega vocal que justifique a rouquidão, e aí vai ter um tratamento específico para cada caso. Ou não, foi um fim de semana que eu falei muito, né? Tem ruído no ambiente, então eu tive que forçar a minha voz para falar mais alto do que o ruído do ambiente. Então eu fiz um trauma, vamos dizer assim, que é momentâneo. Se eu fizer um repouso vocal, alguns exercícios, hidratar bastante, dormir pelo menos 8 horas por dia, a tendência é essa rouquidão ir melhorando. Então, o que você tem que observar? Ela tá permanecendo, tá sendo uma rouquidão frequente, contínua ou não? Eu tô meio gripada, né? Que às vezes a gente fica rouco por conta de uma questão de gripe. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Passou o episódio de gripe e a minha voz tá melhorando, ou não? Mas, por exemplo, no caso dela, que já tem um pouco essa questão da voz rouca, praticar esses exercícios diários também pode ajudar. Ajuda porque, como eu falei, ela é profissional da voz. Então, o ideal seria ela fazer um aquecimento. Então, acorda de manhã, antes de vir trabalhar, faz um aquecimento. Prepara essa voz. Você imagina, eu costumo comparar assim, a gente acorda. Você sai correndo? Sai da cama assim, correndo? Será que a sua musculatura já tem condição de sair correndo? Não, porque você está em repouso. Da mesma maneira, a gente não pode acordar e já ir falando alto, falando muito. Você está forçando a sua voz. Por isso que o aquecimento é importante. É um preparo da sua voz para essa demanda vocal que você vai ter ao longo do dia. Então, quem é profissional da voz tem que fazer. É importante fazer. Eu vou ter que fazer direto. Então, aí a doutora passa aí, a listinha, como pode fazer, é verdade. Não, porque o pessoal, lógico que a gente tá aí na mídia, a gente sabe que quando a gente põe nosso rosto aí, é cara pra bater. E as pessoas falam assim, mas que vozinha chata. Imagina agora, né? E nós temos amigos que tem uma voz, né, rouca, e é dele, né? Ele. E às vezes a gente até brinca, né? Voz de fumante também, né? E ele não é da... Não é. Nem a Pri, né? Mas... É verdade, tem isso a ver. Porque quem fuma muda a voz também, né? Muda porque a gente espera esse edema na prega vocal. Gente, eu não tenho, por conta do cigarro. Amor de Deus, sai pra lá. Aí vai ficando com uma voz mais grave e mais rugosa, mais rouca. E aí tem que fazer o ideal era parar de fumar, mas, nossa, mas tem como melhorar. Tem gente que, fuma e a voz não mudou, viu? Tá? Eu fico de olho, Então, quer dizer, é legal saber por quê. No meu caso, não. Eu acho legal cuidar, né? Agora, porque realmente forcei. Foi dia de muita festa, de muito trabalho, né? De muita gravação, graças a Deus. Mas esse fato, acho que todo mundo que trabalha com a voz, viu, Ju? Né? Todo mundo precisa, não, tá? É que a Ju ainda ela fala baixinho, né?
Você é mais expansiva, né? Uhum. A Ju mantém aquele tom, né? Aquele tom mais suave, vai falando. Mas a maioria das mulheres tende a modular mais. Amiga, fulana! E quando vê, já tá... Fala com os filhos, né? Fulano! Quando vê, já tá gritando. Porque a gente expressa mais emoção na nossa voz. Sim. As mulheres são assim. Minha voz. Tudo, né? Frita. Tá irritada, a voz mostra. Tá insegura, a voz mostra. Tá com medo. É isso. Nós tivemos uma pessoa no podcast essa semana, também tranquila, tal, conversando. Eu falei, que eu era nordestina, eu falei, senhora, acho que nem precisa de WhatsApp, né? A gente fala, fulano, já grita. Porque realmente é assim, né? Lógico, gente, não é legal, não é finesse isso. Mas é o nosso jeito da gente de estar falando. E essa diferença que a Ju fala mais baixinho. E às vezes eu até pensei assim, falei, será que é o problema da Juju? Então não é problema não, filha, você tá bem, ó. Tô bem, olha, eu baixinho. tô bem. Aí, ó. Mas... Ela briga assim, não, ó. Eu brigo assim, Sempre assim, nesse tom. E aconteceu um dia, a personalidade, totalmente, né? gente, só pra, doutora, pra você ter noção, pra avisar que nós vamos ser assaltados. Gente, vocês não têm noção. Nós passamos aí por um vucu-vucu. Um vucu-vucu. E aí é muito triste, gente. A gente tá rindo porque eu tô com sequelas na voz. Eu tô com sequelas no pé. Eu tô com sequelas no joelho. E a Juliana não tem sequela nenhuma. Eu vou te falar por quê. Porque nós achamos ser assaltadas. E aí ela disse assim, olha, o bandido está voltando. Só que foi com esse tom de voz. Agora você imagina. Como é que ela vem avisar com esse tom de voz? Não existe, doutora? Porque eu já tinha gritado. Quer dizer, se ela estava pedindo ajuda ali onde nós estávamos, porque se desse um grito ali, tinha muitas pessoas ali envolvidas, as pessoas não iam ouvir. Porque foi desse jeito que ela falou. Ela, Priscila, eu tava muito longe. Ela, olha, vamos mais rápido desse jeito. Gente, não é mentira. Os ladrões estão voltando. Os ladrões estão voltando. Não é isso. Que controle totalmente emocional, né? Ela não vai ter ruga, né, gente? Mas às vezes ela quis assim, ó, não vamos causar alvoroço, só vamos andar mais rápido pra ele não perceber, né? E só pressa aí, ó, um controle emocional. Assim, tá tudo certo, gente, só vamos andar mais rápido. Doutora, foi complicado, foi complicado. Até chorou. Chorei. Ai, gente, tô acabando mas já. Deixa eu só fazer uma perguntinha, Pri. Doutora, eu sei a diferença, mas seria muito importante você falar algo que nem todo surdo é mudo, né? Exatamente. E tem alguns casos que quando também a pessoa coloca o aparelho, ela até consegue melhorar a sua fala, entender melhor, participar mais, né? Então, vamos pensar naquela perda auditiva logo na infância. Então, se essa criança não for estimulada, né? Se ela não colocar um aparelho auditivo ou um implante coclear, que é uma cirurgia que também é realizada, né, em bebês, dependendo do grau da perda. Se ela não for estimulada, ela não vai desenvolver a fala. Porque a gente fala, porque a gente escuta. Né? E da maneira que a gente escuta muitas vezes nossos pais falarem, a gente acaba falando, né? Então, não é que é surdo-mudo, ele não desenvolveu a fala por privação da audição, né? Agora, nos casos que a pessoa tem a perda na infância e é protetizado, né, é estimulado, ele consegue muitas vezes ser oralizado, né? Desenvolver linguagem, tudo certinho. E eu já vi até casos, assim, a criança entrando na adolescência, aí sim que foram colocar o aparelhinho e aí que ela começou a desenvolver a fala. Sim, muito acontece. Legal, de um jeito, obviamente, difícil, tudo, mas ela conseguiu desenvolver. Tem um atraso, né, no desenvolvimento, mas com estimulação a gente consegue bons resultados. Só para concluir, agora fechar de vez, porque estamos chegando no final, é a dúvida que eu acredito que muitos pais têm, ou até quem vai usar uma prótese, adaptação da prótese. Como que é feito? Porque, gente, eu fiquei com esse negócio da prótese, porque eu não consigo tirar essa prótese da cabeça, né? Então ela vai tirar aqui. É simples, coloca. Isso, como que é feito, né? Só pra gente fechar aí com chave de ouro. Essa adaptação.
precisa de acompanhamento, né? Então, cada pessoa tem uma sensibilidade única. Então, tem aquele paciente que tem perda, mas ele, eu quero ouvir tudo alto, porque eu tô muito tempo ouvindo baixinho ou não ouvindo alguns sons. E tem aquele paciente que tem perda, mas não gosta de som muito alto, então ele tem uma sensibilidade. Então ele vai adaptar a prótese, vai para sua rotina, né, para sua casa, trabalho, vida normal. Vai fazer um relatório de como que tá a sensação desses sons. Tem algum som que está incomodando? E a gente vai ajustar especificamente de acordo com a sensibilidade daquela pessoa. Por isso que a regulagem ela é única. Para se adaptar, precisa ter esses primeiros retornos, nesses primeiros 30 dias, conversar com a fonoaudióloga, passar o que está confortável, o que precisa melhorar para a gente fazendo ajustes personalizados. Não é uma adaptação instantânea, né? Cada ambiente é de um jeito. Som de cozinha tem eco, som de banheiro tem eco, som de rua tem ruído, shopping, restaurante, são ambientes totalmente diferentes, né? Então a gente precisa ver como que é o ambiente que essa pessoa está inserida para personalizar os ajustes para a rotina dela. Então, quer dizer, isso é um processo tratamento que mesmo. vai de pouquinho em pouquinho até ver se realmente a pessoa já se adaptou. Exatamente. A gente vai aumentando gradativamente. Imagina, a pessoa tem uma perda há 10 anos. Ela foi perdendo de pouquinho em pouquinho. Eu não posso pegar todo esse volume e pôr em um dia. Ela vai ter dor de cabeça, ela não tá mais acostumada a ouvir as coisas nesse volume. Por isso que tem que ir aumentando aos poucos. Olha, foi muito bom. Bate-papo, a gente riu, até chorou. Estou aqui porque da conversa, mas é muito bom estar com a doutora. Primeiro que queremos agradecer a recepção, né, Ju? Muito. Eu que agradeço. Que lugar As maravilhoso. As pessoas precisam ir lá, gente. Né? Nossa, que aconchegante, né? Eu acho que sai um pouquinho daquele medo, né? Eu me senti muito à vontade, eu vou levar minha família com certeza, para quem não gosta, que mexe no ouvido, porque criança tem medo. Sim. E ali você montou a clínica, pessoal, depois sigam, daí uma olhada, isso é mais familiar, uma coisa assim, Sim. Nada de, que você não vê aqueles negócio gigante, aqueles que é assustador, né? Sim, aquela cara de hospital, né, de centro médico. Não, é mais para ser uma sala confortável ali, com um cafezinho gostoso, enquanto o paciente espera, né, já vai diminuindo a tensão. É isso, olha, mas parabéns. Que bom. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, por contar um pouco da sua história. Vocês que estão em casa, sigam, que é importante, né? Deixe uma mensagem, porque eu acho que não tem ninguém melhor para deixar aquela mensagem para orientar o pessoal que está em casa, doutora. Sim, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. E agradeço muito, obrigada mais uma vez por ter participado aqui do podcast de vocês. Obrigada, Nós Ju. que agradecemos, Estamos ficando doutora. por aqui. Vamos. Um beijo para vocês. Mais uma vez, obrigada por todos estarem presentes aí. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima, né, Ju? É isso.